gente, vamos lá, vamos abrir no texto bíblico que a gente vai ler hoje. O texto é de Lucas 15, de 11 a 32. Lucas 15, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Com certeza a parábola é. Jesus gostava de ensinar por histórias. E essa ficou muito famosa, que é a parábola do filho pródigo. Lucas 15, de 11 a 32. Lucas 15, 11. E Jesus contou assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sobre suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Então, estando ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, alegrar-nos, pois este meu filho que estava morto voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dançava, a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta e são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Que coisa linda, né, gente? Só essa história já fala por si só. A história é muito clara de um filho que chegou um dia e falou para o pai assim: pai, eu quero o que eu tenho de parte com herança. É engraçado que a gente só pensa em herança depois que o morto morre, né? O morto morre é ótimo, né? Mas a gente só pensa em herança depois que o pai vai embora. Ele falou: não, pai, olha só, você está morto, eu quero a sua herança. E o pai não pensou, deu herança para ele. O filho foi, viveu tudo, viveu de forma dissoluta. Gastou dinheiro com prostitutas, gastou dinheiro com amigos falsos. E aquilo tudo que acontecia, o filho estava com dinheiro, os amigos estavam, mas daqui a pouco o dinheiro acabou. Veio uma fome no lugar onde ele estava distante da terra dele. E daí um judeu, esse menino era um judeu, só sobrou uma coisa para ele: alimentar porcos. Para um judeu estar com porcos já era ruim, imagina alimentar. Ele começou a alimentar aqueles porcos. E daí ele caiu em si. A Bíblia fala e usa esse termo: e ele caiu em si.
falou, poxa, eu vou pedir para meu pai, não é nem para ser filho não, para ser um empregado, porque o empregado vive melhor que eu, hoje aqui. Ele começou a fazer aquele caminho de volta, falando assim, ele com certeza se olhou no espelho e falou assim, vou fazer isso aqui pro meu pai. Pai, pequei contra ti, contra os céus, eu sou digno de ser chamado seu filho, pelo menos me entende como empregado, não sei o que, ele fez aquele discurso. E é engraçado que o texto coloca de forma poética, e ele diz assim o texto, enquanto ele ia voltando, ele nem chegou a ver o pai. Ele estava voltando, o pai olhou ele no horizonte e aquele filho voltava. O pai deixou o que estava fazendo, de certo, já via aquilo com muita constância. Olhava todo dia para o horizonte, esperando que o filho voltasse. Engraçado que existia um bezerro cevado. E esse bezerro cevado é o seguinte, não é um bezerro qualquer, é um bezerro especial. Que provavelmente o que acontecia quando o filho foi embora. O pai falou assim, um dia esse meu filho que está morto vai voltar. E botou o bezerrinho e falou assim, esse aqui eu vou tratar bem, porque o dia que ele voltar, esse é pro meu filho. E ele voltando, o bezerro cevado pronto, e ele viu o filho e saiu correndo na direção do filho. E quando o filho preparou o discurso, pai, pequei contra ti, o pai botou a mão no lábio dele e falou, fala não. Vamos matar aquele bezerro. Mata o bezerrinho. E matou o bezerro, e se festejou em festa pra cá, pra um lado. Bota o anel no dedo dele. Veste ele com a roupa certa. Bota a sandália certa. Isso o texto fala. E daí todo mundo festejando, o irmão estava no campo. E é engraçado que os títulos que a gente tem na Bíblia foram inserção posteriores. Esse aqui foi um título que foi dado, foi o filho pródigo. Mas na verdade, talvez o título certo não seria isso. Seria a história do amor do pai aos seus irmãos, de dois irmãos ao seu pai. Não é um filho, porque tem a história acabaria bem aí. O filho se arrependeu, voltou e acabou, mas a história continua. E tem a segunda parte é do irmão. Quando o irmão chega em casa, vê aquela festa toda e fala assim, peraí, festejando o quê? Cadê irmão? Quem? Aquele picareta do meu irmão que matou meu pai antes de ir embora? Então, é isso mesmo. Voltou, cara, tu tinha que ver como ele chegou. Todo destruído. E aí, o que fez? Meu pai deu aquela bronca nele, não foi? Não, estão festejando aí. Se encheu de ira. Daí o irmão entrou na festa, não, ficou lá do lado de fora. Sentou no meio-fio. E o pai falou assim, alguém provavelmente chegou pro pai e falou assim, opa, olha, ó, teu filho tá aí fora, cara. O mais velho. Mas e aí? Não vai entrar? Não, ele tá meio triste. Daí o pai falou lá, você imagina a paciência do pai. Tem paciência, né? Fala, filho. Pô, pai, não dá não, pai. Aquele cara não presta, aquilo ali. Olha o teu filho. O texto fala assim, olha o teu filho. Olha o teu filho, o que teu filho fez? E agora você recebe ele com festa? Daí o pai fala, não, teu irmão estava morto. Hoje é dia da gente se alegrar. Ele estava morto e agora vive. O tema que eu queria propor para vocês hoje é o seguinte, é o segredo. Já botou ali, né? 2 irmãos e um segredo. Poxa, vocês foram antecipados, tá vendo? Não, Felipe, tô brincando. 2 irmãos e um segredo. Porque, na verdade, o que Jesus está tentando falar aqui é o perfil de 2 pessoas que tentam se chegar ao Pai de forma errada. E para quem que o texto está falando? É simples, Jesus conta essa parábola para alguém especificamente. Primeiro a gente tem que entender para quem está no versículo 1. Acompanha aí, por favor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Já a gente tinha um grupo de publicano e pecador, e a gente tinha um grupo de fariseu e mestre da lei. Quem que eram os publicanos e pecadores? Era o filho mais novo ou o filho mais velho? O mais novo, exatamente, aquele que foi embora. Aquele imoral, o perfil do filho imoral, aquele que não vale nada. E o segundo perfil, o perfil do fariseu e dos senhores da lei. É quem? O mais velho. É aquele que ficou, é aquele que fez tudo certinho. Engraçado que o texto está em 3, o contexto dessa parábola é o contexto de 3 parábolas. Primeiro ele fala sobre a ovelha perdida, a 100ª ovelha. Depois ele fala sobre a moeda perdida, das 10, né? Perdeu uma. E por último, ele fala sobre o filho perdido. E a gente tem 2 perfis aqui para serem analisados. O perfil do amoral, que é o perfil do publicano e do pecador, e o perfil do moral,
que é o irmão mais velho, né, dos fariseus e dos mestres. Tanto mais novo quanto mais velho, agora é importante, tanto mais novo quanto mais velho, queriam o quê? Matar o pai. Queriam ver o pai morto. Esse é o grande segredo. Como assim? O mais novo pediu a morte do pai em vida. Olha só, me dá a tua herança, eu quero ir embora. Ou seja, para mim, você morreu. O mais velho falou assim, mas pai, você nunca fez uma festa para mim. E agora você faz para o mais moço. Ele estava falando assim, ó, só estou esperando você morrer porque eu quero acompanhar a tua riqueza também. É ou não é? Vocês estão percebendo? Os dois são perfis do mesma coisa. Tudo farinha do mesmo saco. O mais moço pediu herança. O mais velho esperava o pai morrer para ter herança. É essa relação viciada de filho com pai que não vale. Essa relação viciada da gente com Deus que não vale. Essa relação toma lá da cá, sabe? Eu te dou um negócio para receber algo em troca. Eu peço para você porque eu quero isso em troca. E sobre isso, o Rubem Alves, que é um teólogo também pedagogo, ele fala um negócio muito interessante sobre essa parábola específica. E eu queria ler. É sobre um pai, a parábola, e dois filhos. Um deles, o mais velho, todo certo de acordo com o figurino, cumpridor de todos os deveres, trabalhador. O outro mais novo, malandro, gastador, irresponsável, pegou sua parte da herança adiantada e se mandou pelo mundo, caindo na farra, gastando tudo, acabou o dinheiro, veio a fome, foi tomar conta dos porcos, ali se lembrou da casa paterna e pensou que lá os trabalhadores passavam melhor do que ele. Imaginou que o pai bem podia aceitá-lo como trabalhador, já que não merecia mais ter tido como filho. Voltou. O pai viu de longe, saiu correndo ao seu encontro, abraçou, ordenou uma grande festa com música, churrasco para os filhos mais velhos. A história podia ter terminado ali, para os filhos mais velhos. Boa história para exortar os pecadores a se arrepender. Deus perdoa sempre, mas ainda tem outra parte. A parte do irmão mais velho. Voltou do trabalho, ouvindo a música, sentiu o cheiro de churrasco, ficou sabendo do que aconteceu, ficou furioso com o pai, ofendido e com razão. Seu pai voltou do trabalho, ouviu a música, sentiu o cheiro de churrasco, ficou sabendo do que acontecia, ficou furioso com o pai, ofendido e com razão. Seu pai não fazia distinção entre credores e devedores. E aqui eu friso. Fosse o pai como um confessor e o filho gastador, teria pelo menos de cumprir uma penitência. A parábola termina num diálogo entre o pai e o filho justo. Mas o suspense se resolve se entendermos as conversas havidas entre eles. Disse o filho mais moço: pai, peguei o dinheiro adiantado e gastei tudo. Sou devedor e tu és credor. Respondeu-lhe o pai: meu filho, eu não sou um débito. Disse o mais velho: pai, trabalhei duro, não recebi meus salários, não recebi minhas férias e jamais me deste um cabritinho para me alegar com os meus amigos. Eu sou credor e tu és devedor. Respondeu-lhe o pai: meu filho, eu não sou um crédito. Os dois eram iguais um ao outro, iguais a nós, somavam débitos e créditos. O pai era diferente. Jesus pinta um rosto de Deus que a sabedoria humana não pode entender. Ele não fazia contabilidades. Assim é o amor. Ama porque ama. Nome certo da parábola: um pai que não sabe somar. Um pai que não tem memória. O que a parábola nos ensina de antemão, depois a gente vai entender o filho mais novo e o filho mais velho, é que não se usa a lei de créditos e débitos para calcar seu relacionamento com Deus. Ah, eu fiz, mereço. Ah, eu não fiz, sou devedor, eu não mereço. É verdade, a gente sabe muito bem que ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso aí não está fora de palco. Mas desde que o galardão não seja a gênese, e desde que o galardão não seja o fim também, o alvo. Não há nada que você possa fazer para Deus chamar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus chamar menos. Deus te ama e ponto, acabou. Ele te ama.
Você vai, gasta a sua vida absolutamente, Ele te ama. Você fica aqui e fica cobrando de Deus porque fez alguma coisa, você é igual, farinha do mesmo saco, sabendo, Ele te ama da mesma forma. E quais são as suas reais intenções de se relacionar com Deus? Essa é a pergunta. Quais são? Tem gente que se relaciona com Deus porque, não, eu me relaciono com Deus porque eu quero ir para o céu. Olha aqui, então eu me relaciono. Mas sabe o que é isso? É coração de irmão mais velho. Você é irmão mais velho. Ah não, eu me relaciono com Deus porque eu tenho medo do inferno. É coração de fariseu, de irmão mais velho. Uma relação que soma créditos. É uma relação viciada. Uma relação viciada. A pergunta é, e se não existisse céu ou inferno? Você se relacionaria com Deus? E se a gente morresse e acabou? A gente sabe que não é assim, a Bíblia nos fala sobre isso. Mas e se não existisse? Não existe céu, não existe inferno. Você se relacionaria com Deus? Você teria uma relação com Deus? Se a resposta é sei lá, vou falar um negócio, por diversas vezes, se essa pergunta fosse verdade, o filho mais velho se torna filho mais moço assim, ó. Assim. Eu saio do moralismo para ser a moral rápido. Que tipo de relação você tem com Deus? Você se relaciona com Deus por causa da sua herança? Você é irmão mais velho. Não se relacione em primeira instância com Deus, porque Ele é provador. Se relacione em primeira instância com Deus, porque Ele é Deus de amor. Ele te ama. E Ele quer se relacionar em amor. Sabe, de vez em quando a Helena chega pra mim. Isso aconteceu outro dia. Ela é fogo, a Helena é fogo. Ela sabe tirar as coisas de mim. Essa é uma realidade. Outro dia ela chegou pra mim, ela se encostou em mim assim. Ela falou, pai. Eu falei, fala, filha. Eu te amo tanto. Ela é fogo, cara. Ela é fogo. Pai, eu te amo tanto. Daí eu falei, já vem o golpe. Falei, vai me pedir um pirulito. Daí falou, pai, eu gosto tanto de ficar no teu colo. Aí chegou uma hora que eu tive que cutucar ela. Falei, filha, você quer alguma coisa? Daí ele falou assim, não, pai, quero nada não. Putz, ela me ganhou, meu irmão. Ela me ganhou facilmente. Mas o que ela pedisse depois ali, meu irmão, seria fácil para mim. Veja bem, as reais intenções fazem sentido, não seja pragmático no seu relacionamento com Deus. Como você se relaciona com Deus, meu irmão? Não, eu estou com Deus porque, cara, vou morrer amanhã, morro sem Deus, vou para o inferno. Gente, isso é pequeno. Isso é coração de irmão mais velho. E quais são as características do irmão mais velho? Do moralista. Eu vou falar que tem um monte dentro das igrejas, né? Primeiro, versículo 25 a versículo 28. Vamos ler. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que está acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Primeira característica do irmão mais velho, falta de festa na vida. Não consegue festejar. Não consegue festejar com a alegria do outro. Não consegue entender que a sua vida ela só é alegre ou feliz porque as pessoas que te cercam te fazem feliz. Então a sua felicidade está diretamente relacionada com aquilo que você promove de felicidade. Ser feliz é uma escolha, é uma opção. Eu aprendi isso de Marco, meu irmão. Meu irmão hoje ele está desempregado, mas é impressionante. Você está ali. Ele não está desempregado, ele está de licença não remunerada, né, Zé? Ou seja, eu não tenho chique para falar assim, rapaz, tá aí, ó. Mas é impressionante, porque eu chego lá e aí, negão, como é que tá? Ele falou, cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Negão, sempre deu certo, por que não vai dar certo agora? Agora, é legal, porque daí ele postou assim, porque meu irmão, ele é piloto de avião. E ele viajava muito. Ele passava 20, 30 dias fora de casa. E quando ele passava esses 20, 30 dias fora de casa,
chegou uma época que ele teve que fazer uma escolha, eu tenho que sair do meu emprego. Porque ele ia sair de casa, o meu sobrinho, o André, agarrava na perna dele e falava assim, pai, não vai, por favor, não vai, começava a chorar. Minha cunhada chorando do lado, ele chorando do canto, porque se ia sair vai ficar 20 dias fora de casa. Ele falou assim, negão, qual é o valor da minha vida? Não vale isso tudo. Ele fez uma opção, daí a minha sobrinha fez aniversário esses dias, e aí ele postou na internet, filha, sabe qual é o maior presente que eu recebi de você, do Senhor? É porque hoje eu posso acordar e te dar um beijo todo dia. É uma escolha, gente. Não estou dizendo que meu irmão precisa ganhar dinheiro, não estou dizendo isso. É a vida. Mas a verdade é que a alegria é uma escolha minha e sua. Se deixe se afetar pela alegria. Se alegre com a notícia do outro. Uma vez um pastor me contou, eu estava escutando um pastor falando, e o pastor falou que ele foi para um culto e foi um mover do Senhor. Muitas pessoas ficaram curadas naquele culto. Muitas pessoas no final oraram por cura. Muitas pessoas, o Senhor faz isso tudo. E tal, não sei o quê. E daí no final, uma pessoa veio para ele e falou assim, pastor, por que o Senhor não me curou? Daí o pastor falou, não sei. Deus tem escolha, tem vontade própria. Não sei. Ele falou assim, deixa eu te contar, tá vendo aquilo ali, ó? Aquilo ali não vale nada, foi curado. Aquilo ali não vale nada, foi curado. Como assim? Como assim? Ou seja, síndrome de irmão mais velho. Síndrome de irmão mais velho. Se alegre com as conquistas do outro. Ter uma perspectiva alegre diante da vida não diz respeito às circunstâncias, diz respeito a como lidar com elas. Na vida não se espera a tempestade passar, mas se aprende a dançar na chuva. A tempestade está aí, gente. Irmão mais velho é craque em falar assim, não vou sair não, porque afinal de contas a tempestade está aí. Não, vamos dançar na chuva, gente. Vamos dançar na chuva. Vamos dançar na chuva. Versículo 29, segunda característica. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às ordens. Segunda característica do filho mais velho é falta de liberdade. Porque ele vive sobre essa relação de crédito. Então, peraí, isso não. Isso ele vive do pode, não pode. Sou escravo. E ele mesmo se chamou de escravo. Está vendo? Olha, eu tenho trabalhado como escravo. Quer ver uma característica disso? A falta de liberdade faz o seguinte. Uma pessoa chegar para o pastor e falar assim, pastor, o que você acha? Eu tenho que dar dízimo do bruto ou do líquido? Isso é falta de liberdade, gente. Por favor, e o que o pastor vai ficar olhando? Sei lá, pô. Sei lá. O nome disso é falta de liberdade. Que conta os centavos. Conta os centavos. Conta os carneirinhos da fazenda do pai. Sendo que a fazenda toda é sua, meu irmão. Ah não, entrou um caderninho. Opa, menos um. Mais um. Não, a fazenda inteira é sua. Para que vai ficar contando centavos? Outra pergunta. O crente perde ou não salvação? Meu irmão, eu não sei. Eu não sei. Só sei de uma coisa, dentro dos arraais de filhos amados de Deus, isso pouco importa. Pouco importa. Pergunta, tenho que ir à igreja toda semana? Não, você vem se você quiser. Filho mais velho faz contabilidade. Conta as coisas. Só sei de uma coisa, você é transformado, você quer se engajar, você percebe que o amor, ele te impulsiona, ele te faz esse negócio. Não tenta colocar a lei antes de amar. A lei acontece para quem transgrediu o amor, mas para quem ama não tem lei. Olha o que diz aqui Romanos 13, de 8 a 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. A verdade é, a lei é o desdobramento do amor, e nunca o contrário.
senão não precisava de lei, de acordo com o texto. As pessoas não amam. Aí, não, vai precisar, que senão um vai matar o outro. Viva a liberdade que o Senhor te deu, mas viva essa liberdade em amor. Lembre-se, você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você não é um filho mais velho. O Senhor te criou para a liberdade. Liberdade que só o Senhor pode te dar. Último parâmetro sobre o filho mais velho. Falta de relação com o pai. Ele se considerava um escravo. O filho mais jovem, pelo menos pensa no amor do pai. Perceberam? A figura do pai para o filho mais moço tem um perfil. Pensa que o pai pode o perdoar. Pensa em ser salvo da misericórdia do pai. A figura do pai para o mais velho é o amigo da onça. O severo, aquele que contra cabritos. É o justiceiro. Tem um filósofo do século XVIII chamado Feuerbach. Feuerbach, ele diz que a relação com Deus que a gente criou, de acordo com a filosofia dele, é que Deus é a anti-imagem do homem. A gente projeta em Deus aquilo que a gente não é, ou a nossa imagem, no próprio Deus. A pergunta é, que imagem de Deus você tem para você? Porque é a sua anti-imagem. Que imagem de Deus? É um Deus justiceiro? É um Deus que a figura de pai é uma figura severa? Que imagem de Deus você tem criado? Lembre-se de uma coisa: Deus é amor. Essa parábola nos coloca assim diante de uma realidade de um pai amoroso que não sabe contar, só sabe amar. Deus te ama, meu irmão. Deus me ama. Aí vem a pergunta, agora a parte boa. Como o filho mais velho encontra a salvação? Versículo 31 e 32 fala assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos. Vê o que disse antes. O versículo 30. O filho fala para o pai, mas quando volta para casa, esse teu filho, olha como ele trata o irmão dele. Atenção. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens para as prostitutas, macho no ouvido gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, mas tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de quem? Do seu irmão. O filho mais velho chama de teu filho, de forma pejorativa. O pai chama, não, ele é seu irmão. A primeira volta para a casa do filho mais velho é pela descoberta do irmão. O irmão diz é seu filho, já o pai diz é seu irmão. A salvação dos casca-grossa, dos doutores da lei, dos fariseus travestidos de cristãos, só começa quando somos capazes de chamar de irmãos aquele que Deus chama de filhos. Que coisa linda, gente. Ele é teu irmão. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo gente que é carente da graça de Deus. É tudo gente que é carente de amor. Ah, mas olha só, ele se relacionou sexualmente antes do casamento. Errou. Mas é igual você que mentiu. Todos somos carentes da graça do Senhor. Não tem essa coisa de falar aí, ó, é teu filho. Não, ele é teu irmão, meu irmão. Ele é teu irmão. A salvação desse povo só começa quando somos capazes de chamar de irmãos aquele que Deus chama de filho. É isso. Segundo, parte da volta desse irmão mais velho pela descoberta do pai. Olha o que diz o versículo 31. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Meu irmão, esse Deus que você se relaciona, o Deus do filho mais velho, encara o pai como patrão. Ele não é teu patrão, ele é teu pai. Ele te ama. Ele não é teu patrão. Como se eu tivesse uma regra de que eu tenho que fazer para no final da vida ter alguns carneiros que
cabritos e para que eu possa gozar da minha herança. Não, ele não é patrão, ele é o seu pai. E por último, pela descoberta da herança. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Não viva como um mendigo, sentado numa montanha de ouro. Não se chame de escravo. Você é filho amado de Deus. Não se chame de escravo. Você é filho amado de Deus. Você pode ser um mendigo sentado numa pilha de ouro. O Senhor te chama à realidade de que você é filho. Você é filho. 1 Coríntios 3, 22, 23 diz: tudo é de vocês. Seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Agora, até a morte é nossa, porque Cristo matou a morte. Até a morte é nossa. Tudo é nosso. Não somos escravos. Esqueça os bezerros cevados. Ele te deu a fazenda. E nas fronteiras da fazenda, na santidade, há muito espaço de liberdade. Muito espaço de liberdade. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Verdadeiramente sereis livres. Agora a gente vai para o filho mais jovem, para o amoral, para aquele que matou o pai em vida também, dizendo: ó, me dá a herança. E vamos destacar algumas características. A primeira, no versículo 12, diz o seguinte: esse é aquele que está fora da igreja, fora das fazendas, fora de tudo. Verso 12 diz assim: o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Primeira coisa que a gente aprende: o filho mais jovem, aquele que fala assim: eu quero viver a vida, ele busca a autodeterminação individualista. Ele é dizendo assim: ó, eu sou eu, e você é você. Eu quero a minha carta de alforria, porque eu sou escravo, não sou mais escravo, eu estou aí. E é interessante, é que o filho mais jovem, ele vai para uma relação histórica bacana, que ele começa assim: antes ele era feliz e não sabia, depois ele é infeliz e não sabe, depois ele é infeliz e sabe, e quando ele volta para o pai ele é feliz e sabe. Essa relação que acontece aqui. Primeiro ele busca essa autodeterminação individualista. Depois ele fala assim: ó, eu sou melhor, eu sou mais feliz longe do pai. Sou muito melhor. Os prazeres que eu tenho aí fora são muito melhores. E o hedonismo, que é essa coisa de tentar ter prazeres em cima do que a gente entende como sensações, o hedonismo e a gente se distancia mesmo. E a gente fala assim: o importante é ser feliz, então eu vou me satisfazer da melhor forma possível. E aí, essa busca constante por satisfação, eu vou te dizer um negócio: se você busca algo constante de satisfação, que consegue se concluir aqui na Terra, aquilo daqui a pouco não é mais satisfação, porque você conseguiu alcançar aquele objetivo. Vamos dizer aqui: o meu objetivo é ter um carro. Aí eu tenho aquele carro. Quando acabou, agora eu encontrei a felicidade, quando eu tenho, não, eu tive aquele carro. Daí você fala assim: cara, eu já completei a satisfação disso aqui. Eu já entendi a minha... Aí você vai sonhar com outra coisa. E depois vai sonhar com outra coisa. Ou seja, se você colocar o motivo da sua felicidade em algo que você consiga conquistar, saiba de uma coisa: a felicidade só vai durar, entre aspas, até você conquistar, até você viver. Depois dali, o que a gente tem é o quê? De novo, desânimo. Quem fala sobre isso é o Schopenhauer, essa coisa do querer viver e querer morrer. Essa coisa assim, caramba, olha, que me impulsiona para conseguir conquistar as coisas eu preciso disso, eu preciso daquilo. E você vai, quando conquista, você fala, cai na frustração e fala: é só isso? Não é possível. Sabe o que a gente aprende com isso? Enquanto nós não colocamos a nossa vida em buscar algo com sentido de eterno, com cheiro de eterno, sempre seremos infelizes. Porque o que é eterno, a gente não consegue conquistar para agora. Porque as bênçãos do Senhor não se estendem só a nossa vida aqui. As bênçãos do Senhor são eternas.
E se Ele chama a gente para viver uma realidade de eterno, Ele chama a gente para viver uma realidade de plena felicidade, sabe por quê? Porque nós vamos conquistando. Não, nunca conquistamos, mas nós vamos conquistando, até a gente chegar ao dia que a gente vai conquistar plenamente, a gente vai estar face a face com Ele, junto com Ele, glorificando ao Senhor ali, estando, vivendo, criatura e criador, junto novamente. Eu vou dar um beijo nele. É isso, percebam? Percebam que isso, se a gente coloca no que a gente pode conquistar, meu irmão, vocês vão ser frustrados, eu vou ser frustrado. Meu objetivo principal é o quê? A gente construir essa igreja é pouco. Eu não quero, isso aqui daqui a pouco vai acertar. O meu principal objetivo é ganhar essa ilha para o Senhor Jesus, depois ganhar o Rio de Janeiro, o Brasil, ou seja, fazer o reino de Deus conhecido até que Ele venha. Aleluia. Percebam? Aonde está o seu coração, filho mais moço? Busca essa satisfação. Como você tem lidado com a sua vida? Chega uma hora que o corpo sinaliza, a vida sinaliza. Talvez hoje, essa manhã, seja um momento de você caminhar de volta, olhar o Pai e falar assim: estou voltando. Versículo 14. Como o filho mais novo encontra a salvação? Versículo 14 a 16 diz assim: depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Como que o filho encontra a salvação? Primeiro, se encontrando com o real significado do mundo. O mundo não pode ser o que eu estou vivendo. Não é só isso. Saca aquele negócio assim, cara, não é só isso. Não é possível que seja só isso. Ele botou e falou assim, cara, o mundo não é isso. O mundo, ou seja, ele era infeliz e sabia. Chega um momento que a gente cai. O mundo não é isso, não pode ser isso. Não pode ser isso. Mas daí ele vai adiante, no versículo 17 ele diz assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. E ele encontra o profundo significado dele mesmo, ele cai em si. Ele fala, eu sou filho. Eu sou filho. Eu não estou aqui para alimentar porco, eu sou filho de Deus. Eu tinha tudo. Eu tinha tudo, mas num prazer hedonista eu falei, eu vou. Mas aí ele cai em si e fala, cara, os empregados do meu pai são melhor que eu. Eu tenho que voltar. E ele cai em si, ele se arrepende. E ele aprende, eu não sou um mendigo, eu sou o filho amado de Deus, a mesma coisa. E o Senhor fala pra gente, você não é mendigo, você é filho amado de Deus. E por último, que talvez esse seja o mais difícil, a gente até sabe, mas talvez você esteja lutando com esse aqui. Por último, que é o mais difícil, é aceitar a graça do Pai. Quantas vezes a gente fala para a pessoa, cara, e aí, cara, como é que você está aí no negócio? Não, cara, eu só bebo socialmente, e o cara entorna mesmo. Não, quando eu quiser eu paro. E aí, ó, de vez em quando eu fumo uma coisinha, mas aquilo é só para relaxar. Tira a maconha, consigo tirar a qualquer momento. Vem aí, cara, não, olha só, veja bem, comigo aqui, ó, não, eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus, não. Gente, você escuta isso toda hora. Eu também escuto. Aceitar a graça de Deus é algo extremamente difícil. Fazer o discurso de dizer, porque foi difícil, imagina, o filho voltou tipo o Chaves. Você conhece o Chaves? Sabe aquele poema do Chaves? Volta o cão arrependido. Então, é a mesma coisa que o cara teve que falar assim, eu sou um cão e volto arrependido. É horrível dizer, olha, eu tomei todo o teu dinheiro e eu falei assim, eu vou voltar. E me desculpa, me aceita, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me bota como empregado, como alguma coisa que eu me alimento melhor e tudo mais. Ele teve que falar assim, eu não consigo, mas o Senhor pode me receber de volta, porque tu és Pai, todo amoroso, é fruto de graça, aceite a graça de Deus. E graça, eu vou falar um negócio, não se explica não, graça não acumula crédito nem acumula débito, graça faz de um pai que não sabe contar. Sabe contar. A única coisa que ele quer ver, meu irmão, vou te falar um negócio, é ver o horizonte aparecendo um. Ele faz o resto. Ele sai correndo, ele larga tudo e fala assim, olha o bezerro, mata, tô indo, brau.
para você é que a gente aceite essa graça, dizendo assim, eu só quero voltar, mas eu estou todo ferrado na vida, eu estou todo fedindo a porco, eu não tenho mais roupa, não interessa, Deus faz o resto, porque o nome disso é graça, graça, graça. Não tente se justificar para Deus, aceite o perdão de Deus. Muito interessante como acontece. O filho vai para o espelho e fala assim, ó, vou repetir isso aqui. Pai, pequei contra ti. Pai, pequei contra os homens. Pai, pequei contra todo mundo. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita como um empregado. Pequei contra ti. E ele vai com aquele discurso. Pai, pequei contra ti. É engraçado que enquanto ele vai, o pai espera adiante. O pai espera que está ali. E o horizonte vazio, e ele volta para casa, e um dia, ele está lá olhando no portão, olha e nada, volta, se debruça e volta, no outro dia ele volta, ele fala, tem alguma coisa aqui ainda, não sei se é o cabo, negão, dá uma olhada, que tá... não, tem problema não, se quiser, lima o retorno, pode ser, tá bom? Talvez seja, e ele se debruça no portão um dia, e ele vê alguém subindo, no horizonte, ele larga tudo e fala assim, Marta, eu estou indo, abraçou o filho, fala, meu filho está aqui, né? Pai, aí ele se bota assim, botou a melhor roupa, provavelmente, né, que era tudo suja, pai, pequei contra ti, ele, para, matem o bezerro, mudem a roupa dele, coloquem o anel nele, coloquem a sandália nos seus pés, porque o filho que estava morto voltou ao lar. O filho que estava morto reviveu. Ele não quer justificativas de você. Ele quer só que você aponte no horizonte, meu irmão. E é muito legal, porque o Senhor restituiu toda a vida daquele moço. O pai amoroso. No versículo 22, como eu falei, ele fala assim, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam a melhor roupa. Ele voltou a ter dignidade, gente, porque antes ele era um maltrapilho, sujesmudo. E o pai fala assim, a primeira coisa não é assim, olha só, antes de você trocar de roupa, você tem que pagar pela sua roupa. Não, tragam a melhor roupa. Ele vai devolver para você, para mim, para você, filho mais moço, ou filho mais velho também, dignidade, se a gente aceitar a graça dele. Número 2, traga um anel. A gente sabe muito bem o que significa aquele anel. O anel, cada família no Oriente Médio tinha um anel que significava o brasão, ou seja, a identidade daquela família. Ou seja, ele vai devolver filiação, vai devolver identidade para você. Ele vai dizer assim, você não é um empregado, você é meu filho amado. E por último ele fala, coloquem as sandálias, para dizer assim, calma, que agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, os caminhos são redirecionados. Meu Deus, que coisa linda! Olha que oportunidade o Senhor está dando a mim e a você hoje, uma oportunidade de viver um íntimo relacionamento com Deus, amoroso, que não sabe cantar. E termino aqui, a mesa está posta. Mas se você escolhe viver pela regra de débitos e crédito, você está no chiqueiro ou no coral da igreja. Você está no chiqueiro ou no projeto missionário. Você está no chiqueiro ou fazendo parte de uma célula. Mas você nunca vai estar à mesa. Nunca vai estar à mesa. O Senhor chama a mim e a você hoje para termos um pacto com Ele, de filho amoroso e Deus amoroso, sentarmos à mesa e vivermos o que Ele tem de melhor para a gente. As fazendas do Pai são nossas, e Ele fala, é de você